Ok. Então, esse é o nosso quarto encontro desse percurso que a gente iniciou trabalhando o livro de Edouard Glissant, Introdução a uma Poética da Diversidade, que eu gostaria que ele tivesse sido de uma poética do diverso, Uhum. é, porque não sei em francês seria diversité, existe essa palavra? Diversité. Em francês, Je pense que oui. Je pense que oui. Diversité. Diversité. Qu'est-ce que tu penses, introdução Ana? poétique do divers, do divers. Pois É é, o diverso, né? o diverso, seria um título, sei lá. Agora, né, depois Eu acho que não sei se tem diversité. Boa pergunta, Alba. Bom, aí você pode averiguar nessa língua francesa, Exatamente, vou averiguar. para ver se existe isso ou se eu inventei essa palavra agora em francês. Vamos ver Eu aqui. queria começar hoje fazendo uma retomada de um parágrafo que a gente já leu. Oui, oui, oui. Diversité. Il y a diversité Oui, en il y a français. diversité. Então, é interessante pensar por que que ele falou do diver, né? Pois é, já vou Uhum. verificar aqui. Porque, pelo que a gente vem olhando, há uma introdução de uma série de conceitos, né? Nesse livro, ele vai introduzindo não, porque ele já falou desses conceitos em, em Poética da Relação, né? E deve ter trabalhado em outros livros, né? Mas aqui temos um apanhado de conceitos que eu acho que tem me permitido, particularmente, pensar algumas coisas. Eu queria Uhum, começar justamente enquanto você faz essa busca sobre diversidade, uhum, e, já, já está aqui, acho que é bem então interessante. começa a falar dessas duas, digamos, essas duas palavras no francês para ver o que, que a gente pode extrair. Então, é interessantíssimo, porque o diver tem a ver com o diferente, o dissemblable, que seria o desjunto, né? Distinto, inegal, variado. E a diversidade, aqui, diversidade teria a ver com heterogêneo, multiplicidade, pluralidade e variedade. Então é interessante mesmo, porque ele tem uma frase nesse último pedacinho aí, que ele fala, muito bom, que a relação só se dá através da diferença. Para ter relação tem que haver diferença. Então, e o diver tem essa conotação de diferença, não de pluralidade, de multiplicidade, mas de diferença, de, Uhum. de alteridade, né? Pois é, essa ideia de relação tem muito a ver justamente com isso. E não é só um monte de coisas, né? Uma Isso. diversidade de coisas. É como elas se relacionam. E só dá Então, para ter relacionamento se tiver diferença, porque ele faz uma distinção com melting pot, né? do Ele melting diz pot. que não se trata de um melting pot. Uhum. Bom, então eu vou começar assim com os recortes que eu fiz, e aí depois a gente abre para incorporar outros comentários, tá? Tá bom. Eu comecei com reescrevendo um negócio que ele começa dizendo que escrevemos em presença de todas as línguas do mundo. Não é nesse capítulo, mas em outro capítulo. E eu Ok. pensei assim: traduzimos e analisamos em presença de todas as línguas do mundo. Sem saber disso, sem sequer conhecer,
Não digo outra, mas todas as línguas do mundo. Nisso consiste o que chamamos de dever tradução, mas como insistência. A minha língua fica deportada, desarrumada, impedida de fazer síntese. A minha língua se abre para outras línguas, língua do outro, que também está em presença de todas as línguas do mundo. Ou será que esse outro pode ser pensado como a imanência de todas as línguas do mundo? É uma questão. É urgente conceber as relações das línguas, pelo menos para mim, neste momento, tanto para pensar tradução quanto para pensar psicanálise. Relações em plural. Relações de dominação, convivência, tangência, exclusão, eroção. Trata-se de um drama imenso. E nessa tragédia, aquilo que chamo a minha própria língua não está isenta, não está salva. Eis por isso, talvez, que temos tamanho apego ao nosso monolinguismo. Quizás seja esse apego o que nos faz renunciar ao direito à opacidade. Quando renunciamos a esse direito à opacidade, que é dado, esse direito é dado por estarmos em presença de todas as línguas do mundo, quando renunciamos a esse direito, reduzimos o outro em nome de uma suposta bondade de compreensão ou querer ser compreendido, renunciamos ao modelo da nossa própria transparência. Digamos, aí me embolei, quando renunciamos a esse direito dado por estarmos em presença de todas as línguas do mundo, reduzimos o outro ao modelo da nossa própria transparência. Então, eu estou pensando para a tradução que traduzimos em presença de todas as línguas do mundo, para a psicanálise que analisamos em presença de todas as línguas do mundo. E aí aparece, para mim, o conceito de Lalangue, pluralizando como faz a Bárbara Cassar. Uhum. Mas vamos para o texto de Glissando e os pequenos recortes que eu fiz. Esses recortes eu fiz estimulada por uma coisa que tem me, é, digamos, é, atravessado, lendo o seminário da identificação, o seminário da ética, fazendo esse trabalho aqui com vocês, enfim. Lendo a conferência de Baltimore também, Uhum. que Lacan fica nessa história de eu vou falar francês, inglês com sotaque francês, e eu vou colocar o francês. Essas, né, ideias de justamente nesse texto que ele vai falar da estrutura como emissão de outra. Eu tenho pensado que a gente, na psicanálise, e em outras áreas da vida também, conhecimento, a gente pensa a estrutura como uma matriz. E estamos pela vida querendo procurar estrutura, né? Uhum. Só que se a gente pensar na estrutura e querendo procurar estrutura e botando estrutura, a gente esquece das línguas. E as línguas, na verdade, elas têm uma legalidade. A minha língua tem uma legalidade, seja lá isso que for. Não sei o que que é a minha língua, mas será que eu falo ou eu sou falada, né? Eu sou obrigada a dizer certas coisas e outras não, nessa tentativa de que o outro, né, de reduzir o outro à minha própria transparência, né? Pensando que eu estou me entendendo, coisa que eu duvido sempre, mas achando que o outro tem que me entender, numa coisa chamada língua. Se a gente colocar isso e pensar que o inconsciente se manifesta nas línguas e não na estrutura, né?
que a estrutura é uma coisa posterior e que a estrutura é uma coisa que eu posso produzir no, no, no blá 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 de uma análise, isso pode ser que tensione algumas categorias que a gente tem um pouco estabelecidas na nossa cabeça. Então, é um exercício, né, de relançar algumas apostas. Então, recentemente estou me treinando no exercício de pensar a teoria de Lacan a partir das línguas, para poder pensar o inconsciente estruturado como uma linguagem. Sim? Mas primeiro com as línguas. Porque temos dois caminhos. Primeiro, pensar que a linguagem, aí eu fico pensando, nossa, eu sou Chomskyan e não sabia, né? Que pensa na estrutura, né? Que é uma coisa abstrata. Então, eu vou procurar essa estrutura. Mas há outro caminho, que é a línguas. Elas já existem com as suas legalidades. E nós nascemos recebendo esse banho de línguas, esse banho de legislação, né? Não de um idioma, mas um banho de todas as línguas. Aí, esse todas as línguas é o que me captura. E disso só podemos, e, e disso, de todas, desse banho de todas as línguas, só podemos trabalhar com restos, com traços, com rastos. Então, é como se fosse uma colcha de retalhos de todas essas línguas. E Lacan, no Seminário 20, ele diz a linguagem e a estrutura, né? Porque é um pleonasmo de ser linguagens, não Uhum. existe. Mas as línguas existem, de fato, estamos falando com elas. Isso é uma questão. A outra questão é a ideia de opacidade, que deve ficar muito claro que não tem nada a ver com ser confuso, né? Porque eu sou muito inteligente, eu não quero que ninguém entenda ou ninguém atinja o que eu estou pensando, porque eu sou muito sabida, né? Isso não é opacidade, isso é besteira. Mas também o contrário da opacidade, que seria essa transparência, não é porque eu sou também muito inteligente, sou capaz de produzir um discurso muito claro. Não se trata disso. Por outro lado, a criolização não é um relativismo. Talvez a gente possa pensar que é um relativismo consequente, sim, mas não é exatamente um relativismo. Isso não é a criolização. E a estética da relação é pensada da relação com R maiúscula, né, que é diferente da relação com R minúscula, é pensada essa estética como caos mundo. E hoje a gente vai trabalhar um pouco a ideia de caos. Quero dizer que relação é um conceito fundamental em glissando, mas ele possui, assim como as próprias línguas, declinações, flexões. Vamos para o texto. Vamos construir poéticas do caos. Faremos isso, faremos uma parafilosofia, Uhum. tranquilamente, sem problemas, de que nos digam que somos parafilósofos. Tentaremos esse fechamento provisório, né, que ele está fazendo nesse livro, nós junto com ele, que vem conduzido por uma reflexão sobre as línguas e sobre a criolização, até chegar às poéticas do caos. A teoria do caos, eu acho que todo mundo já ouviu falar das teorias do caos, é uma teoria matemática, né? Cujos conceitos são passíveis de serem aplicados a outros campos, e muita gente já aplicou. É como o indeterminismo, né? Também é um conceito que se aplicou em vários campos. Dois aspectos nos interessam: a ambiguidade e a imprevisibilidade. Eu Uhum. gostaria que a gente recortasse essas duas palavras para as nossas discussões. Na página 98, ele diz: chamo de caos mundo, então, o choque, o entrelaçamento, as repulsões, as atrações, as convivências, as oposições, os conflitos entre as culturas dos povos na totalidade do mundo contemporâneo. Uma primeira apreciação é a condição temporal.
Eu acho que foi no capítulo anterior que a gente leu essa diferenciação entre história com H maiúsculo e história com H minúsculo, da relação entre as culturas. Então, condição temporal da relação entre as culturas. E ele vai, é, na leitura que eu fiz, eu entendi que ele vai colocar, né, um debate entre uma temporalidade linear e uma temporalidade não linear. Ele vai dizer que houve um momento em que as relações entre as culturas se perpetuavam ao longo de imensas continuidades temporais. E havia um não reconhecimento, eu acho que isso é muito importante, de uns contatos. Existiam os contatos, mas isso não se reconhecia. Mesmo assim, esses contatos eram muito eficientes. O que que acontecia? As transformações, mesmo as mais brutais, aconteciam sem que a gente percebesse. Então, nós podemos pensar que as transformações aconteciam, mas nós não tínhamos notícias disso. No mundo contemporâneo, essas continuidades temporais já não são mais imensas, elas são mais imediatas, né? Mas esse imediatismo implica, olha a complexidade, implica viver vários tempos diferentes. O tempo linear ocidental e uma outra temporalidade, uma contração, uma fratura. As culturas vivem tempos diferentes e sofrem as mesmas transformações e influências. Ele coloca o exemplo do camponês chinês milenar, né, que Uhum. sofre influência da Coca-Cola. Eu fico pensando, por exemplo, na revolução tecnológica e em todos esses efeitos temporais. Quantos tempos agem nesse tempo contraído que paradoxalmente se dilata? O mundo contemporâneo para Glissant é a existência é, é, de fraturas, de fissuras, contradições que nos introduzem imediatamente é um dos elementos essenciais da ciência do caos. Esse elemento é a noção de sistema determinista errático que ele aplica aquilo que chama de caos mútuo. Então, aí a gente pode dizer, mas, gente, como que é determinista e errático? Se é determinista, não poderia ser errático. Então, vejam o paradoxo, que é um paradoxo que está na ciência do caos, não foi que ele inventou, tá? Na ciência do caos, sistemas dinâmicos, existem esses sistemas dinâmicos determinados, fixos, regulares, que podem se tornar erráticos. Então, por exemplo, um sistema dinâmico determinado é aquele que abre e fecha a porta, né? Essas portas automáticas, você chega, a portinha abre. Atravessa, a portinha fecha. Então, há uma determinação, são fixos e regulares. Mas há sistemas que podem se tornar erráticos. Há algo de imperceptível na flutuação de sistemas de valores de um sistema. Há algo que não é possível controlar. E mesmo que se veja, que se deia, como ele diz, não seja um dogma, o que interessa a Glissant é o comportamento imprevisível da relação das culturas, entre as culturas. Então, essa noção de sistema determinista errático, o que nos interessa é a imprevisibilidade. Sistemas de duas variáveis não se tornam erráticos, né? O Uhum. problema é sair do dois, ou seja, do dualismo, e introduzir a variável tempo. Isso é muito interessante. Mas lembremos que os dualismos que nos constituem, que os dualismos nos constituem e que o tempo linear nos comanda, né? Isso adormece, é uma questão que eu estou colocando, isso poderia adormecer a possibilidade de, eh, a possibilidade, seja de ocorrer o imprevisível, eu acho que não, mas esses sistemas lineares e dualistas, o que poderiam estar adormecendo é a nossa possibilidade de que
aconteça e de que tenhamos notícia disso. Ou seja, o imprevisível acontece, mas não temos notícia. O dualismo e o tempo linear não nos permite ter notícias do acontecimento, do imprevisível. É, Ah, é ah, a ideia uhum, que eu estou tendo. Não sei se uhum, você concorda. uhum. Porque Porque não é que não tem uma necessidade. acontece, É, mas há será uma, que percebemos? porque até tem uma necessidade de controlar isso, né? Do Exatamente. controle dessa imprevisibilidade. Uhum, uhum. Então, é preciso, porque ele diz que os sistemas de pensamento, né, eles são precisos e preciosos. Isso é uma herança de Ocidente, da nossa história ocidental. Eles estão ali, eles nos acomodam, nos dão um lugar, eles são importantes. Mas vamos para uma outra questão que talvez, né, pelo fato de eu participar de Apola, isso me pegou bastante, que é Uhum, a singularidade. É preciso dizer que não se trata de qualquer coisa. Singular não é qualquer coisa. Nenhuma coisa de que pertence a um indivíduo muito especial, né? uhum, uhum, Mas o que é singular é justamente o imprevisível. Então, singularidade tem a ver com imprevisibilidade, não com uma coisa que pertence a uma pessoa específica, individual. Após faz uhum, muitos anos de análise. Então vem o singular, né? uhum, Não, o imprevisível, a irrupção, justamente. É isso que é singular. Então, a questão é, o que me captura é, tanto na tradução quanto na psicanálise, é esse imprevisível. A gente registra ele, não registra, temos notícia. O que que a gente faz com isso, né? uhum. O que que acontece com isso? Aqui temos uma questão que nos interessa. Esse sistema determinista errático, isso é outra questão que me interessa também por participar de Apolo. Pode nos levar a um niilismo devastador? Isso é uma pergunta que ele se faz. Eu achei Isso. muito legal essa pergunta. Uhum, uhum, O pensamento de sistema de Ocidente teria permitido não cair nesse niilismo, ou seja, o pensamento de sistema e o sistema de pensamento, de alguma forma, tem a utilidade de a gente não cair num niilismo. A previsão nos permitiu avançar, foi um estímulo. Então, não é que a previsão é uma coisa ruim, isso estimula também. Mas a pergunta continua, mas ele vai continuar sobre essa pergunta, sobre o niilismo, e ele vai responder depois, que é quando ele vai trazer a questão da poética aqui ele faz a pergunta: por que ou para que agir se é imprevisível, né? Que daí ligaria com essa questão do niilismo. do niilismo. Se é imprevisível, por quê? Por Né? que que eu vou agir se é imprevisível, né? Uhum. Por que ou para que agir? Aí ele traz uma coisa que passei assim, confesso que eu passei vários dias pensando nessa frase, nesse Eu acho que eu sei qual conceito, é, vamos ver. que é a visão profética do É, passado. a visão profética do Eu passado. falava, gente, deu tilt. A gente é tão ocidental que dá tilt quando a gente escuta um negócio desse. Uhum, Implica que o passado não deve ser recomposto de maneira objetiva ou subjetiva pelo historiador. Deve também ser sonhado de maneira profética. Isso, maravilhoso isso. isso me lembrou de um texto de Kafka e seus predecessores. Kafka e seus predecessores é um texto de Borges, Isso, que cada escritor cria seus precursores, né? Na verdade, em português é Kafka e seus precursores. Cada escritor cria seus precursores. Sua obra modifica a nossa concepção
de passado e modificará o futuro. Mas também me lembrou dos plagiadores por antecipação do grupo do Olipô, que Que, eram esses escritores que trabalhavam com as contraines, que é como aquele que escreve um texto em francês sem a letra E. Então, eles ah, faziam esses exercícios, né? São uhum, exercícios de lógica, mas de uhum, para romper a lógica aristotélica, eles faziam esses exercícios literários. E, uhum, e Borges também tem isso, né? uhum, Mas uhum, são exercícios que eles estão muito ligados a matemáticas. Eu acho que é Fuchs que tem um livro sobre literatura e matemática, que eu gosto muito, uhum, que é Luiz Fuchs, que uhum, ele faz digamos, essa leitura, né, desses textos. Então, são textos que são muito interessantes no sentido de que eles profetizam um passado. uhum, uhum. Eles Ele, quebram linearidades, sim. ele cita Paul Valéry, não cita em algum momento sobre essa questão também? Ou foi em outro lugar que eu vi isso? Pode ser, eu não anotei aqui. E aqui, ó, Paul Valéry. A resistência métrica afina a sensibilidade do poeta. É mais para frente que ele vai Uhum, citar o Valéry. É, eu escrevi acho que deve ser uma parte, porque eu fui lendo e anotando algumas coisas, né? uhum, E essa questão da visão profética do passado, ele vai falar da questão do imaginário, justamente nessa questão aí, né, de nomear algo e isso ter efeitos, que daí ele dá o uhum. exemplo da escrita dele, né, que ele tem um Bem, texto, né, que é sim, com os nomes dos escravos, né, que foram exato, escutando todo o saber ocidental, e aí chegou um cara que trabalhava com onomástica, e aí ele pega a história dele, aí vemos essa potência literária, né, para a gente pensar coisas na vida, no e- mundo, né, para isso. ampliar o nosso imaginário, digamos. Exato, exato. Daí ele liga isso, né? Visão profética do passado e do imaginário, da relação com R maiúsculo, a acrescida do tratamento dos rastros barra resíduos das condições iniciais, né? Essa questão das condições iniciais, da imprevisibilidade e desse novo tecido que precisa ser criado, que não corresponde mais ao reflexo da essência, mas à rede de relações, da relação com o outro e da relação com as outras culturas. O todo, o mundo, né? É uma desmedida, né? Que daí Desmedida. Exatamente. Você chegou já na desmedida. Mas é muito interessante, porque a gente está se encaminhando para isso. Ele vai nos encaminhando para uma coisa assim que é desmedida, que a gente Uhum, custa a gente pensar. Vamos, uhum, vamos combinar. uhum, uhum, Quando o passado foi ocultado, lembra quando ele falava daquilo que vai, a partir da violência sendo ocultado? uhum. Né? Ou sendo apagado, esses traços, essa memória, né, daquilo que foi ocultado, silenciado, isso pode ser imaginado de forma profética. Isso eu achei espetacular. Espetacular, espetacular, Espetacular. espetacular. O que Gleason propõe para o mundo contemporâneo é que os sistemas de pensamento ou os pensamentos de sistema são insuficientes para o fazer poético. E esse é o convite dele, né? Uhum, uhum, Ele não diz, vamos fazer poesia, não, ele se coloca como, olha, já que esses são insuficientes, então a gente precisa do poético. uhum. Porque eles não fornecem mais a compreensão nem a dimensão do que acontece nos contatos e nos conflitos de cultura.
Acho que ele não está mentindo, né? Basta olhar com o mundo e a nossa interrogação sobre as guerras, sobre a devastação, né? A gente não solucionou as coisas, a gente avançou muito, mas a gente não solucionou as coisas. A dimensão errática, né? Ah, não, eu quero ler um momento radical, né? Na página 104, no finalzinho, que ele vai falar da dimensão errática, diz, porque a dimensão errática, que segundo a ciência do caos é a dimensão dos sistemas deterministas de múltiplas variáveis, tornou-se a dimensão do todo o mundo. As errâncias atuais não visam mais a fundação de um território. Um território é variável em suas dimensões, mas não errático. Uhum. A fixidez do território é terrificante. Eu anotei essa frase aí também. A fixidez do território é terrificante. E pensando isso, um território é variável em suas dimensões, a gente pode pensar na diferença entre diversidade e diverso, Uhum, uhum, né? Mas não é errático. Essa questão do errático. Então, a dimensão errática, que segundo a ciência do caos é a dimensão dos sistemas deterministas, tornou-se a dimensão de todo mundo. Então, tá. É um território, é variável em suas dimensões. E mais adiante, eu acho que é nas perguntas e respostas, ele vai falar que a gente está pensando lugar, não território. uhum. Em francês, lieu tem se for, lugar, lieu. Tem, Oui. tem alguns desdobramentos interessantes também. Uhum, Lembram que já tínhamos falado dos migrantes? A raça ocidental é de conquista, de fundação de territórios. Isso contribui para formar a totalidade do mundo. Lembre-se de que não estamos falando de universalismo. Totalidade não é universal. Singular não é individual. Criolização não é mestiçagem. isso. Todo o mundo não é cosmopolitismo. Pensar a totalidade como universal, singular como individual, criolização como mestiçagem e todo mundo como cosmopolitismo não é burrice. É se fechar a relação e não exercer o direito à opacidade. Quem nunca? Território não é lugar. Meu Word, quando estava escrevendo o texto, resiste à criolização, o que sempre me marca a palavra como erro. Criolização é produtora de imprevisibilidade, ou Uhum, seja, aquilo que se marca como erro, como que, isso não tem a ver justamente com imprevisibilidade, e por isso que eu não deixo que passe, porque uhum, vai que dá alguma coisa que eu estou evitando. Já a mestiçagem é previsível. O sistema errático que é o Caos Mundo apresenta contradições e ambiguidades, uhum. né? Na página 106, ele vai dizer o seguinte, no segundo parágrafo, mais a seu final. O mesmo pensamento da ambiguidade que os especialistas da ciência do caos assinalam na própria base da disciplina, doravante rege o imaginário do caos mundo e o imaginário da relação. Podemos resumir explicando a oposição entre um pensamento arquipélago e um pensamento continental. Este último é o pensamento de sistema, e aquele é o pensamento daquilo que é ambíguo. Ok. Alba, eu Uhum, anotei aqui com relação ao diverso também, em algum momento, acho que quando ele vai falar logo depois de sem diferenças não há relação, né? Não é melting pot, né?
E aí ele Uhum. fala: o diverso são as diferenças que se encontram, se ajustam, se opõem, afinam-se e produzem o imprevisível. Exatamente. Não identitário, além da criolização, Uhum. mas há o lugar que nos mantém. Isso é interessante. A gente É. pode pensar em todos esses, são vários, como vários processos, né? Percebe? Uhum, E o uhum, imprevisível não é uma coisa que acontece, né? Acontece quando há relação, e essas relações têm várias modalidades, né? O mesmo exato. pensamento da ambiguidade que os especialistas das ciências do caos assinalam na própria base da disciplina, doravante rege o imaginário do caos mundo e o imaginário da relação. Podemos resumir explicando a posição entre um pensamento arquipélago e um pensamento continental. O Uhum, pensamento arquipélago é o pensamento daquilo que é ambíguo, né? Mesmo na ambiguidade, eu estou pensando, gente, não é certo? É uma forma de pensar, apresenta a sua riqueza. Lembram que falamos do niilismo? Será que se a imprevisibilidade constitui uma carência? Glissant não foge da pergunta. Se os isso. sistemas de pensamento mostraram suas falhas, será que a imprevisibilidade não vai nos jogar no fundo do poço, né? O Uhum, sistema errático não poderia ocasionar uma degenerescência do ser. Resposta do Glissant. Conhecer o imprevisível, tá falando de conhecer o imprevisível, é sincronizar-se com o presente em que vivemos, mas de uma outra maneira, não mais empírica e sistemática, mas sim poética. Para nos inserir na imprevisibilidade da relação mundial, seria preciso nos comprometer com o exercício do imaginário. A visão profética do passado, juntamente com a visão profética dos espaços longínquos. Fico imaginando na renúncia que fazemos disso quando temos na palma da mão uma inteligência artificial que pretende fazer isso por nós. Tem agora no WhatsApp, a Meta tem uma inteligência artificial que te diz assim, algo assim como, te dá como propostas, né? De você um texto que fale do mundo mais pequeno do que grande, sei lá, qualquer coisa uhum. assim, bem louca, né? E o povo brinca com isso, né? Mas é uma forma de coagir você, de imaginar coisas que. Quantas coisas que a gente não conta para ninguém, mas que a gente imagina? Já pensaram nisso? Passa pela nossa cabeça. Aliás, a gente tem uma capacidade de esquecimentos disso. Ideias que vêm assim quando você assiste um filme. Eu assisti aquele filme Megalópolis. Uhum. É maravilhoso. Aí o cara teve que bancar o próprio filme, que ninguém queria, né? Enfim. Essa questão da imaginação, né, até eu escrevi também, somente o imaginário do todo o mundo pode nos fazer ultrapassar essas espécies de limites fundamentais que ninguém pode ultrapassar. E daí me veio, tem aquele livro, não sei se vocês já ouviram falar do Mark Fisher, né, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E eu percebo muito, né, aonde eu estou aqui na questão da psicanálise, principalmente quando a gente fala de psicanálise fora do cabinet, né, fora Uhum. do, né, existe uma total incapacidade de imaginar a possibilidade de a psicanálise existir, atuar, ser praticada fora de um certo contexto. E é uma coisa que
que é assim, que gera essa questão do niilismo, né? Não tem, né? Mas é interessante porque a gente pode pensar o que está sendo silenciado quando isso é inimaginável. Exato, Por exato. exemplo, assim, vamos pensar no, 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 numa clínica em que haja uma dificuldade de historicizar, Uhum, né? É, isso também, digamos, esse mesmo que para mim a psicanálise, aquilo que acontece, a psicanálise pode ser o nosso paciente, psicanálise no divã. Então, quando eu uhum. penso a psicanálise, né? Claro, psicanalizar a psicanálise, sim, sim. Exatamente, quando eu penso a psicanálise fora do gabinete, Uhum, exatamente dentro, porque eu boto psicanálise no divã. uhum, Essa que é a minha ideia, não que eu vou uhum, tirar a psicanálise, porque aí o que meu problema com isso é como se a psicanálise fosse aquilo que dá resposta para tudo. Então aí eu digo, não, não dá resposta para tudo, eu preciso de outras coisas, né? uhum, uhum, Preciso do meu imaginário do todo mundo, preciso de outros lugares para eu poder entender algumas coisas. Então, o que eu penso de uma psicanálise que comprometida com esse sair, né, dessa é, é, como é uma que é? criolização da psicanálise, Isso. é uma psicanálise no divã, Uhum, uhum. para E que ela não só fale todas as isso, né? línguas do mundo, para que ela fale todas as línguas do mundo. Que ela possa, né, porque até nessa apresentação da Clarice ali veio essa questão, e a Thaisa, pena que ela não está aqui, porque a Thaisa também chamou atenção para isso, de que justamente a possibilidade de você matematizar, né, ou de você reduzir lá com os nós, é justamente para que você possa contextualizar isso dentro de uma história possível em territórios. E que o que acaba acontecendo é que, ao mesmo tempo que você esvazia, você tem por trás traduções, uma única tradução possível do que é a psicanálise, onde que ela pode ser feita, quem que pode praticar, quem que Uhum. pode, né? Então tem Uma uma psicanálise monolíngue, monolíngue, que, monolíngue, que abre mão do direito à opacidade. exato, exato. Esse que é o problema. Esse Uhum. que é o problema. E daí gera, só que o problema é que gera uma incapacidade de de imaginação, né? De imaginação, porque bloqueia, né? Gera essa Uhum. questão aí do niilismo mesmo, porque não tem imaginação possível, né? Uhum. Eu estou fazendo uma especialização em clínica psicanalítica e tem em vários relatos de alguns professores que estão inseridos nas instituições que não se dizem, não podem nomear o que estão fazendo diretamente, mas que encontram brechas para que alguma psicanálise possa se dar nesses lugares. Mas a reação da escuta da maioria das pessoas é: não. A gente não tem como fazer isso dentro da instituição, diante e realmente é uma realidade de controle, de como é que é preencher tabelas, né? A questão do diagnóstico, de prestar é, relatório do que é feito. Então, não existe realmente muito espaço, mas existe a imprevisibilidade. E nessa Exatamente. imprevisibilidade algo pode acontecer. Aí que tá, tanto na psicanálise como na concepção mais tradicional de tradução, a ideia é justamente não se abrir à imprevisibilidade. E aí, eu acho que eu só quero terminar aqui porque eu quero discutir com vocês Vamos lá. sobre essa irrupção do imprevisível. O que será que acontece com isso?
Uhum. Então, o pensamento arquipélago é o pensamento daquilo que é ambíguo. Mas mesmo na ambiguidade eu estou pensando, isso foi o que eu falei. Ah, não, e ele falou da poética como resposta ao niilismo. Então, digamos, a gente pode pensar depois, tanto na tradução quanto na psicanálise, uma outra ideia de poética. Uma Uhum. poética que tem mais a ver justamente com uma posição ética, tá? Para não se inserir na imprevisibilidade da relação mundial, seria preciso nos comprometer com o exercício do imaginário e visão profética do passado, juntamente com a visão profética dos espaços longínquos. Aí eu estou repetindo aqui. Fico imaginando na renúncia que. Aham. Tá. Lissá nos diz, na página 108. Não existe solução dentro do quadro identitário do pensamento de sistema. Aqui trazemos novamente esse conceito de identidade. Não existe solução dentro do quadro identitário do pensamento de sistema. E qual é esse quadro identitário do pensamento de sistema? Vamos pensar isso nas disciplinas, Uhum. né? Então, o quadro identitário é o que se arma é a nossa identidade é preencher relatório. A nossa identidade é dar um texto claro que todo mundo entenda. Essa é a nossa identidade. Identidade tem vários desdobramentos. Nem o apelo à tolerância, ou à piedade, que é um luxo dos pensamentos em sistema, nem através do recurso à força. Na página, na parte da entrevista, ele falou uma coisa que eu achei assim, interessantíssima, pensando nas 117. E não Que, é quando ele fala das utopias? vamos ver, 17, ele vai dizer assim: pode-se morrer em nome da sua identidade, Mas não em nome da identidade raiz criolização. única, Uhum. mas não se pode morrer pela criolização. A criolização, identidade ressoma, exige que não se morra por ela. Eu achei isso poderosíssimo. Poderosíssimo Pensando mesmo. em questões, né, de países, problemas assim mundiais que a gente está vendo. É, ele fala ali, né? Acho que nessa época devia estar o conflito da Bósnia, né? Uhum. Ele Uhum. comenta ali, né? Mas também a gente pode pensar isso, nisso que Hoje. você falou agora, nas disciplinas, na Uhum. psicanálise, como Isso, identidade isso. raiz única. Então, Uhum, a ideia de uhum. identidade raiz única, na tradução, identidade raiz única, Exato, você exato. pode morrer e pode até matar, né? Uhum, uhum, Mata o pensamento, mata a vida, né? uhum, Morre e uhum, mata. Na hora que uhum. você morre, você mata. A criolização, identidade ressoma, exige que não se morra por ela. Eu achei tão legal isso. Agora eu vou chegar na ideia de desmentida. Vamos pensar na desmentida. É preciso nunca hesitar em defender o oprimido e o ofendido. Entretanto, o problema hoje é conseguirmos mudar a própria noção de identidade. Olha o que ele está falando para a gente. Não eliminar a identidade, mas vamos mudar a noção de identidade, a própria profundidade da vivência que temos da nossa identidade. Se a gente pensar isso aqui na clínica, também é poderosíssimo. Se a gente Uhum. pensar isso aqui na tradução, é poderosíssimo. Aliás, eu diria, né, que a psicanálise, né, vai ao cerne dessa questão, né? E a tradução também. E a tradução também, Profundidade da vivência que temos da claramente, nossa identidade. claramente, claramente. Exatamente. Que eram os espaços paridos no entre, né? Uhum, uhum, Considerarmos que somente o imaginário de todo mundo, isto é, o fato de que eu possa viver em meu lugar, estando em relação com a totalidade, mundo. Somente esse imaginário pode nos fazer ultrapassar essas espécies de limites fundamentais que ninguém quer ultrapassar.
O todo mundo é uma desmedida. E se não captarmos a dimensão dessa desmedida, aí que está, essa dimensão dessa desmedida, se não captarmos, corremos o risco, na minha opinião, e essa é uma das bases da minha poética, de arrastar eternamente velhas impossibilidades que sempre determinam as intolerâncias, os massacres e os genocídios. Faz-se necessário captar a medida da desmedida, da visão profética do passado e do imaginário da relação, acrescida do tratamento dos rastos resíduos, das condições iniciais da imprevisibilidade e deste modo tecido que precisa ser Uhum. criado, que não Isso, corresponde mais ao reflexo da essência, mas à rede das relações, da relação com o outro e das relações com as outras culturas. O todo mundo é uma desmedida. Gente, esse foi o é, parágrafo que você leu, né? foi. O A que, gente que eu escrevi, eu copiei ele, porque eu ah, falei que é muito potente. é muito potente. É E tem muito. mais, e tem mais. Vai, vai. Né? E tem mais, porque com relação à imprevisibilidade, né, ele vai desenvolver isso mais para frente, que a negativa da imprevisibilidade seria a pretensão de parar a imprevisibilidade, que nada mais é do que o princípio da não contradição. Ah, Agora, se eu paro em previsibilidade, isso quer dizer que a imprevisibilidade ela está acontecendo só que eu não quero saber. exato. E olha só isso aqui, Alba. Ao concordarmos com a imprevisibilidade imaginariamente, Uhum. escapamos à não responsabilidade que esta produz. Escuta isso. Escapamos à não responsabilidade que esta produz. A imprevisibilidade produz responsabilidade. Então, vamos pensar isso aí também me interessa. Uhum. Eu grifei isso, mas deixei de fora. Eu acho que eu não estava querendo me responsabilizar dessa parte. Mas eu acho que isso tem a ver, e quando a gente fala dessa imprevisibilidade, quando eu trouxe o princípio da não contradição, é claro que eu estou aqui com os ecos da Bárbara Cassã e a questão da homonomia, da impossibilidade do controle da homonimia, da imprevisibilidade, do mal entendido, do mal entendido. E isso gera responsabilidade porque o homem é a medida de todas as coisas. Então, a imprevisibilidade faz com que você se torne responsável por algo que vai acontecer que você não tem como controlar isso. Então, a negativa, ele vai marcar isso, que é a pretensão de você parar a imprevisibilidade. Continuamos. Aí que ele cita o Valéry. A Uhum. resistência métrica afina a sensibilidade do poeta. Então, ele tem que se resistir à métrica, à medida das coisas, né? E isso para mim é, é o cerne da ética. É o cerne da ética. É o cerne da ética, é o cerne da ética, é o cerne da ética. E aí, mais para frente, só para não dizer que não falamos disso, ele vai falar. Esse eu coloquei entre aspas, escrevi Eduardo Glissant, página 148, que vai nos falar também lá da Bárbara Cassã também. Olha só isso, página 148. O ser é uma grande, nobre e incomensurável invenção do Ocidente, e particularmente da filosofia grega. Uhum. E aí ele vai falar sobre a questão do sendo, Sendo. e aí quando a gente vai falar da questão de identidade, eu acho que eu trouxe para vocês aquele livro daquela Rabina, que ela tem um livrinho que ela fez sobre não existe o Ajar, que é o pseudônimo
do Maupassant lá, do autor do Maupassant, que na verdade durante muito tempo ele tinha esse pseudônimo de Ajar, ganhou prêmios e tal, e era uma escrita completamente diferente, ninguém sabia que era ele. E ela vai trazer a questão da língua hebraica, em que em hebraico não é possível dizer eu sou e nem eu fui. É possível dizer o sendo. Não existe eu sou isso ou eu sou aquilo, eu fui isso. Não existe a, a, a forma de dizer, existe o Uhum. sendo. Eu acho Mas isso aí que tá. incrível. Mesmo que não exista, né? Digamos, mesmo que o que exista seja o sendo, Uhum. digamos que esse ser, né, é importante para O sendo. poder chegar ao sendo. É o relativismo consequente, né? Por isso que eu estou dizendo, né, a questão da medida do homem e da responsabilidade. Por isso que Uhum. essa frase aqui é interessante, né? Ao concordarmos com a imprevisibilidade imaginariamente, escapamos à não responsabilidade que esta produz. Porque essa Essa, não ela é um nó, né? Ela é um nó. essa coisa dos franceses de botar o não, porque não, não. Credo. É verdade, é verdade. É Francês legal essa adora coisa do não. É legal essa Peraí. coisa do não. Então, Porque não vamos. é, porque não é a coisa do in, é a coisa do não. A Caterine Malabou trabalha uma categoria do não governável, ao invés do ingovernável. Sim, mas vamos de novo para essa frase que eu quero voltar para ela. Volta lá. Para mim é muito críptica. Onde que está isso, hein? É ali depois que ele fala sobre luta e sonho. Hum. Desmedida da desmedida. É, o finalzinho da página 113, ele vai, acho que está nas perguntas, né, pelo jeito, essa questão. Porque na página 113, o finalzinho, ele vai falar sobre a questão do lutar e sonhar. Não Uhum. penso que luta e sonho sejam contraditórios. É o finalzinho ali da página 113. Mas eu penso que através dessa norma. E Hum. aí eu acho que a frase, ó, tá vendo? Ele vai nessa. É uma longa pergunta, né? Daí ele fala, Uhum. mas a diferença é que sabemos, saber da diferença, né? Ele fala, né? O saber é importante, o saber disso é importante. Então, era isso que eu falava. Quando a gente fala, eu perguntava sobre imprevisibilidade, a irrupção, alguma coisa se rompe. Isso. Então, ela irrompe, eu faço que eu permito que o imprevisível aconteça. O imprevisível sempre acontece. Do imprevisível, eu só posso trabalhar com restos, rastos. O que que vocês pensam disso? É, é a página 115, viu, Alba, que tá essa questão aí. Só para. Que Tony, eu aqui. acho, essa questão que ele traz aqui do fenômeno do conhecimento, eu acho que tem a ver com o encontrar, né? Isso, que a imprevisibilidade, né? O fenômeno de conhecimento intervém imediatamente, o que não acontece nessas imensas continuidades temporais de que já falamos, Uhum. que você comentou lá no começo. Aí lida nessas imensas. Ali você não percebe, aí só você vai organizando as coisas vão se organizando. E aí, Porque, de por- repente, um dia, ele disse assim: quando o francês percebeu que era francês.
Então tá dado, pronto, Isso, isso. né? Durante muito tempo ele não se percebia francês. Sim, Ó, mas um dia ele se percebe francês. Quando ele se percebe francês, é porque ele já está tudo organizado para ele se perceber francês. isso aqui que ele traz é maravilhoso, Alba, porque ele fala que a imprevisibilidade só é negativa quando dela não se toma conhecimento, ou É, seja, quando se tem a pretensão de, de preparar ou de aparelhar o futuro através da previsão, que é o nosso mundo mesmo, né? A gente está o tempo todo tentando controlar a imprevisibilidade. uhum. É nesse caso que a imprevisibilidade é negativa. E Mas vocês não acham que isso pode ser lido também em relação às garantias? uhum, claramente. Porque, digamos, imprevisível, irrupção, não é, ai, que bacana, irrupção imprevisível. Não. Há uma Não, outra coisa que para mim é mais interessante. O que que eu faço com isso? é porque ela pode paralisar, como ele falou lá atrás, né? Ela pode paralisar Uhum. né? Eu posso não perceber. Um sintoma, por exemplo. Um sintoma pode ser a não percepção de uma imprevisibilidade. Mas aí, a partir do momento que você percebe, Aí você pode começar a escrever seu sintoma. Savoir-faire. é isso que ele está dizendo aqui. Me parece que é isso. Problemas de tradução. Tem uma coisa que eu estava pensando outro dia, que eu, durante muito tempo, fazia uma metáfora da tradução relacionada com o embrulho, né? Eu pensava assim, você pega o texto, tudo embrulhadinho, né? Aí você desembrulha o texto, abre o texto e começa a desembrulhar, né? E aí começam a aparecer um monte de coisas, né? Aí você diz, nossa, olha aqui o que está aparecendo nesse texto, é a caixa de Pandora. Todas as línguas aparecem. Aí você começa, né, a selecionar o que você vai deixar fora e o que você, não, vamos voltar isso para dentro, porque isso não pode aparecer, não, né? Então era uma metáfora que por alguma razão me incomodava, né? Era talvez pela metáfora dentro-fora. Uhum, Aí eu fiquei pensando numa outra metáfora que tem a ver justamente com a ampliação do território, né? Você tem um livro que ele é um território. E aí você quando começa a traduzir, quando você vai traduzir ele vai ampliar, né? A fronteira que estava colocada, ela começa a se esticar, né? E aí ela começa a se expandir, né? Aí não pode ser uma expansão eterna, você tem que construir um lugar para essa tradução, né? Mesmo que depois alguém faça uma retradução e faça um outro lugar, e aí vai construindo lugares. Não, não é um território infinito, mas é um uhum, lugar onde esse perímetro dado pelo texto-fonte, pela língua-fonte, ele fica ampliado. Mas às vezes a gente, quando traduz, que a fronteira fica muito pouco precisa, né? Em alguns momentos a gente precisa delimitar, dizer, não, você vai chegar até aqui, tá? Mas eu já sei que eu estou fazendo isso. Estou uhum, dizendo, bom, você vai chegar. Se a gente pensar numa análise, também. Se a gente pensar num deixar dizer, deixar a língua falar, né? Aí tem uma hora que você pode ser, bom, então até aqui, né? Porque se você continuar, a pessoa pode, sei lá, pirar. Digamos, todos precisamos de um pouquinho de uma sensação de que temos um território. Só que não podemos ficar nisso. De um serzinho, que possa ser depois, de alguma forma, no qual possa irromper, eu nunca sei se é irromper ou irromper, não sei.
Surgir. surgir. Mas se a irrupção é uma coisa assim, É, é. Rom- onde, onde Romper. exista a irrupção de Isso. uma desmetida. Irrupção. É como se você tivesse que ter esse ser para ele poder, né, ser, para ele poder, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é isso mesmo. Minha cabeça está confusa. Para que possa acontecer o imprevisível. Se você não tem algo que é previsível, como que acontece o imprevisível? Eu acho que o imprevisível, e eu acho que é talvez disso que. Eu não sei, Alba, mas eu acho que, ao contrário de uma imposição de um limite, Uhum. é quase como se eu quisesse dizer que o limite já está dado. Pois é, isso que eu não quero dizer. Porque eles, O limite ma- já está dado, só que mas, ele estaria dado por quê? Pela legislação o reino de legislações das línguas, de todas n- as línguas do mundo? não pelas relações possíveis. É, mas eu acho que justamente porque relações são possíveis, o imprevisível pode acontecer, mas tem um limite, é, é, um limite que você não precisa colocar, ele já está lá. O que acontece, o que mostra talvez a teoria do caos e o que a gente percebe com relação à questão da língua é que dentro dessa estrutura o imprevisível acontece. Só que eu não quero saber. Eu não quero saber, mas quando você sabe que ele acontece, que é o fato de você saber da homonimia, que é o fato de você saber que o imprevisível acontece, ó, mas quando concordamos com a imprevisibilidade, ou seja, que é um fato que está dado também junto com a questão do limite, imaginariamente, achei legal isso aqui, imaginariamente escapamos à não responsabilidade que esta produz. Porque, e eu acho que se a gente vai pensar na questão, por isso a questão da a resistência métrica aguça a sensibilidade do poeta, por quê? Porque existe uma resistência métrica, mas o poético acontece dentro dessa estrutura. Não, mas ele tem que resistir à métrica. Sim, mas Digamos, aí que tá. Se ele resiste à métrica, então, porque o metro, o que Mas não tá. é que ele resiste, a métrica está dada. E isso tem a ver, Alba, eu acho que com o que, por exemplo, Saussure, né? Acho que os cadernos do Saussure, quando ele ia trabalhar com os anagramas, o que que ficava claro nos anagramas? Que havia uma métrica, e que daí a gente vai falar do Lacan, lá na questão da Aí que cata. tá. Aí que tá. Esse que era o ponto que eu queria chegar com você. Porque isso não deixa de ser uma teoria de que existe estrutura. Mas aí é que está a As estrutura. leis da estrutura. Exato, e a lei da estrutura, Alba, e por isso que a linguagem o Lacan fala que, inclusive, ele diz que isso é um oxímoron, né? Linguagem e estrutura, porque é, É um é, é, pleonasmo. é um pleonasmo, exatamente. Por quê? Porque a estrutura, e isso que acontece quando você, né, joga as moedas ou o jogo dos dados, né, o lance de dados, a métrica que ele está falando aqui é porque Uhum. é algo que está na estrutura. Porém, é, é, nessa estrutura o mal entendido acontece, a imprevisibilidade acontece, e não há controle disso, mas há possibilidade disso acontecer, e você sabendo disso,
talvez a questão desse conhecimento que ele está trazendo aqui, é, algo pode vir a ser possível, porque você está sabendo que isso pode acontecer. É, eu não sei, nesse sentido que eu estou tentando me desfazer dessa ideia. Porque, por exemplo, eu diria, inclusive, Alba, que né, o princípio da não contradição é uma forma de você controlar a imprevisibilidade. A imprevisibilidade do quê? Da homonimia, do mal entendido, de eu falar uma coisa e você escutar a outra. Vai acontecer. Não, eu sei que vai acontecer, mas isso vai acontecer porque, porque isso acontece nas línguas. Então, a gente não Exato. tem que ficar pensando na, na, na estrutura. A estrutura, para mim, é um invento. É isso que a gente inventa numa análise. Pois é, isso que eu tendo a discordar. Eu acho que a estrutura, ela. Não é da linguagem. A linguagem é uma abstração, ela não tem estrutura. A gente constrói uma estrutura como uma linguagem. e- Como uma e- estrutura, como se fosse, como se estivesse. Porque as línguas já têm as estruturas dela, os pode e não pode, legislações, tem gramática, tem de tudo. As línguas têm tudo. eu diria que a língua é produto da imprevisibilidade da linguagem. Eu colocaria dessa forma. Por exemplo, se você pensa, né, aquele livro do latim em pó, que a gente já comentou várias vezes, né? Ou uma língua é a soma dos equívocos que persistem, né? Ó, Isso é não uma é. língua, Aí que tá, aí isso que é uma tá. língua, isso é uma Aham. língua. A linguagem é essa Não estrutura. mas não existe isso. É isso que eu estou tentando dizer. Tentando desmontar. Eu sempre pensei do jeito que você está pensando. E da Só que, onde. só que Da, aí eu pensava de forma monolíngue. não, a Então, questão do monolinguismo. quando eu tô pensando nisso, eu estou pensando no, em todas as línguas do mundo. Eu também. Agora, a estrutura, Alba, a questão é que não tem uma monolíngua. Não tem. E isso ele vai falar aqui também. Por isso ser é uma invenção. E por isso ser é um efeito do dito. Porque dentro dessa estrutura, porque sim, Alba, a estrutura. Eu diria mais, assim, o que para mim é muito claro toda linguagem, toda palavra, toda linguagem, ela é metáfora. Ela nunca é a coisa. Mas isso não é a linguagem, isso é a língua. É Exato. isso que eu quero dizer. Tudo isso que a gente fala de linguagem, de linguagem, de linguagem, isso não tem nada. A linguagem é uma coisa que a gente constrói. A estrutura de uma tal de uma linguagem que comanda os fios, ela só é possível porque a gente tem as línguas. A linguagem não não existe metalinguagem. A Uhum, Lalang, por exemplo. uhum. A Lalang, ela seria isso que ele fala, seria a criolização, seria Seria a priorização, essa exatamente. mistura de diferenças Exatamente. que fazem a Lalang. Uhum. Talvez a Lalang tenha algo de metalinguagem, né? Se a gente for pensar nisso, mas ela é a coisa da singularidade que você tá colocando também, que tem a ver com essa soma de diferenças, A que Lalang é a criolização, é em todas as línguas do mundo, só que a gente não está, o ser da gente não está em todas as línguas do mundo. O ser da gente está supostamente, né, em uma língua. As outras línguas estão ali operando, só que a gente não percebe. não, eu diria que o ser, Alba, é como diz ele aqui, a maior invenção do Ocidente. Sim, É, mas esse ser é dito como bem. É dito.
Na língua, você mesma falou, tem uma Sim. língua que não tem ser. Então, e aí? Não, mas não é uma língua que não tem ser, ela é um efeito poético e que tem efeitos. Não, mas tem Até- língua que não tem ser, criatura. Então, Porque, aí que você disse, então, que mas, interessante isso. mas Estou então, tentando te contar. mas é claro, Alba, porque toda a questão de que esse é um sendo, não é um ser. A questão é quando você torna esse ser, é isso que ele está dizendo, o não, a ausência de imprevisibilidade. Uhum. É quando você torna isso uma metalinguagem, o monolinguismo. Uma língua e aquela, se você não fala ela, você é como é que ele diz lá? Um animal, né? Menos que um animal, uma planta, segundo Aristóteles, né? Então, assim, mas a estrutura, por que a gente fala? Para mim, a estrutura é isso, a estrutura essa o limite do fato de que nós falamos. Esse é o limite. Isso é estrutura para mim. Isso é linguagem. A estrutura não. E isso é os cadernos do Saussure, porque o que isso é uma loucura, na verdade. Ele fala isso da loucura aqui também, né? Tem um momento aqui que ele fala da questão da desmedida. Quer ver? Ele fala aqui, ó, sem diferenças não há relação. O não identitário, o não identitário, além da criolização, não há um lugar, mas há um lugar, né? Porque eu acho que essa questão do lugar que ele traz muito, eu acho que para a gente em psicanálise também é importante, porque quando a gente fala da questão das funções, tem a ver com o lugar, não tem a ver com um significado, tem a ver com aonde que isso está posicionado. E olha só outra coisa que ele fala aqui. É preciso questionar os princípios. É isso que eu estou fazendo. Estou questionando o meu princípio de estrutura. Porque, Então, porque como não eu existe. estou questionando o meu princípio de estrutura como um exercício justamente para ver se o meu imaginário fica um pouco mais amplo, Exato. né? Eu estou Talvez. tentando ampliar meu imaginário, percebe? Porque se eu penso em estrutura e penso em matriz, eu penso, aí isso tô achando que, né? Fico procurando matrizes na vida, né? É, e então eu estou tentando fazer Uhum, uhum. reverter isso, né? É, Essa questão de questionar o princípio, Alba, eu acho que tem a ver, né? O princípio tem a ver com a questão, a gente vai falar de Derrida também, por isso que a Catherine Malabou também fala disso na questão da anarquia. A anarquia o princípio é uma escolha. uhum, O princípio não é, por isso a questão do ser uma invenção. O princípio não é fixo, mas uhum, é necessário para que a relação aconteça. uhum. E isso, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para você. É, tem algo do não governável na questão do princípio, porque você não tem como evitar a imprevisibilidade. Então, não é possível governar isso. Não é possível é, controlar isso, porque tem Uhum, algo intrínseco de uma não governabilidade, questionar o princípio é isso, saber que esse princípio é uma escolha provisória, talvez uma escolha de lugar, né? Talvez tenha a ver com essa questão da relação.
É, vamos usar ele mesmo, porque ele fala sobre isso, né? Na página 116 ali, Alba, ó, estamos em um momento da totalidade mundo, Uhum, em que começamos a escapar às coerções e os fechamentos da identidade única. uhum, Começamos a conceber isso. uhum, Quando lemos a história, o estado atual do mundo, constatamos isso por toda parte. E essa é a pergunta que ninguém quer arriscar-se a fazer, da qual ninguém deseja ouvir falar. Porque se fizermos essa pergunta, teremos a impressão de estarmos amputando ou mutilando a própria identidade. Então, uhum, não desejamos a criolização. Daí que é aquela parte que você falou, né? Podemos morrer pela identidade, mas não pela criolização. A criolização exige que não se morra por ela. uhum, Não é possível sacrificar-se pela criolização, mas é possível sacrificar-se por uma identidade, por sua identidade raiz única. uhum. Será que se eu começar no meu imaginário a conceber a relação como É, constitutiva do meu ser, não começarei a separar-me desse ser, a exaurir-me de minha identidade, a diluir-me no ar? Não há mas nada a fazer enquanto não tivermos efetuado essa reviravolta, as Bósnias continuarão. Além da criolização, seria, com efeito, não, o não o além da criolização seria, com efeito, não identitário, mas há o lugar que nos mantém. exatamente. Então, tô, continuo, graças a essa lição, fazendo esse exercício de parar de pensar a linguagem e começar a pensar as línguas. Nessa proposta que ele está dando, todas as línguas do mundo. Acho ótimo, porque nisso há a relação. E nisso eu consigo chegar a Lalang, Uhum, com isso eu consigo chegar a que a escrita, a que o inconsciente é aquilo que a gente, com restos, rastros de todas as línguas do mundo, conseguimos escrever, uhum. quando é possível. Então, fica só umas frasezinhas, né? Eu lembro dessas coisas, né? Que digamos que o nome, né? Que se dá um caso, por exemplo, o Homem dos Ratos. Uhum, É uma frase, né? Que ela pode ser produto de todas as línguas do mundo, com esses restos, rastros, interpretações, que ficou nessa frase. Mas depois, como acontece com o Homem dos Lobos, né? Cada um tem seu caso. O caso vai se multiplicando, né? uhum, uhum. Então, por isso que eu estou pensando nessa ideia que me deu muito, muito prazer, porque eu gostei da tua contraparte. Achei bem legal isso. É, porque nesses dias eu pensei, gente, eu sou chomskiana. Eu não sabia. Por que Que você diz isso? Traduza isso, Alba. Chomsky pensa estrutura. Estrutura, aliás, estrutura é universal. Existe a estrutura na teoria chomskiana da linguagem. Uhum, uhum, A linguagem e a estrutura. Se eu, digamos, então eu tento me separar um pouco disso e pensar, e se não tivesse nada disso, se nada disso existisse, o que que aconteceria?
com a psicanálise. Porque sempre foi enigmático para mim que o inconsciente seja estruturado como uma linguagem, porque aí eu fico procurando a linguagem. Sim, mas é como uma linguagem? Será que existe a linguagem? E se a linguagem não existir? Não Mas, estaria, não mas estaria inventando? eu acho que é importante, talvez, Alba, questionar o que é uma linguagem. Então, mas linguagem é estrutura, nesse sentido que eu estou dizendo. Linguagem como estrutura, Isso, né? isso. É, E o que que é a estrutura, Alba? Olha só o que vem muito para mim, assim, que é difícil de falar isso, eu tenho dificuldade talvez de falar e poder expressar o que eu quero dizer, né? Naquele do amor na língua, eu acho que o Milner também fala bastante sobre isso também. uhum, Existe, para mim, Alba, a questão do simbólico, real e imaginário, e eu vou tratar mais da questão do simbólico e do real. O real, para mim, não está fora, não está em outro lugar, não... é porque a gente fala e a língua nunca é capaz de dizer a coisa, é sempre uma representação, um representante da representação, né? Ele nunca é a coisa. uhum. Isso concordamos. Nunca, nunca é a coisa. E Até isso é o real intrínseco, por isso existem as línguas. é a falha, é a falha. Isso. Então, o que que eu quero dizer que é estrutural? Para mim, o que é estrutural é isso. É o furo. É o furo na linguagem que nunca vai ser a Então, mas coisa. aí que tá, é o furo na linguagem. Não, é o furo nas línguas. Por isso que o que está propondo Lisa é tão poderoso. Todas as línguas do mundo e todas furadas. Mas isso é a estrutura. Então, aí, aí eu acho que concordamos. A estrutura é o furo. Mas talvez, Alba, o teu problema seja, e eu entendo o teu problema, porque eu acho que existe uma forçação, inclusive, por exemplo, se a gente for pensar na questão do indo-europeu, né, de uma linguagem, você está querendo eliminar isso, talvez até esse significante, né? Porque o que existe, e você tem razão, o que a gente usa e o que está nas relações são as línguas, né? Mas eu acho que o que a gente está chamando de linguagem, e é muito importante, eu acho, entender isso, que a linguagem é essa estrutura. Isso é linguagem. E Uhum, isso é algo comum a todas as línguas, como você está falando. uhum, E isso é linguagem. Talvez é isso, Alba. Para mim, assim, e por isso o inconsciente é estruturado como uma linguagem, porque o inconsciente está justamente aqui, na hora que eu estou Agora, veja dizendo bem, e que a eu não. ideia de linguagem e estrutura, Lacan pega da onde? Da linguística. Só que no Exato. finalzinho do seu ensino, ele vai, justamente quando ele introduz Lalang, Uhum. vai por acaso, ele vai se afastar da linguística. E Ele não ele vai se vai, afastar, ele traz o Lalang não, justamente. ele vai dizer que os linguistas, tá escrito no artigo que eu escrevi, porque eu fui procurar isso quando ele comenta. Mas sabe por quê, Alba? Tá querendo, Mas ele, isso é histórico, isso é histórico e político, Alba, porque o que que aconteceu com a linguística nesse período que o Lacan está fazendo uma crítica feroz à linguística? É uma época em que o Saussure escondia os cadernos, é tudo uma bem, época não, em que o tudo que bem, estava sendo falado na mas tudo linguística. bem, a questão é que, só para te dizer, se ele se afasta da linguística e começa a fazer todas essas experimentações com a ideia, por exemplo, de Joyce, que tem Uhum. todas as. Aí eu digo, olha, talvez poderia ser interessante, quiçá, a gente começar a olhar para as línguas. Só isso. Não eliminar a linguística, eu acho que a linguística é uma coisa muito interessante e tal, muito importante, mas para o projeto que eu estou pensando, Não, para o mas que eu eu acho que é uma questão de limite, Alba, do que Lacan
é, pensou através da linguística, o que que a linguística estava pensando também, né? Aí a gente vai falar do Jacobson, da questão da poética. Eu não estou dizendo, Alba, que existe um. Eu estou dizendo, se você for ver, essa crítica que o Lacan faz tem a ver com isso, tem a ver com a questão da arbitrariedade do signo, tem a ver com esse momento da linguística, que é justo. Por que que o Saussure escondia os negócios dele lá? Por quê? No livro Porque do Paulo, no livro do Paulo é interessante, né? Por Ele quê? Porque politicamente você dizer que. E não politicamente, a gente vai falar. O que que acontece, Alba, nesse escândalo? A gente vai falar de Mallarmé, a gente vai falar qual é o escândalo. O escândalo é que você não pode controlar o imprevisível. não. E isso, para a gente, é escandaloso, porque a gente quer controlar, é a nossa estrutura toda, o princípio da não contradição. Então, o que que acontece nesses ambientes? Você tem que ter a metalinguagem, você tem que ter um indo-europeu, você tem que ter uma origem, a questão da ontologia, você tem que ter alguma coisa, não é possível que não tenha nada. Então é por aí. E Lacan não vai. Lacan critica isso, como também Lacan, na subversão do sujeito, vai criticar uma certa leitura do Hegel. E com toda a razão, porque o que ele está falando ali é justamente a mesma coisa da Lalande. O que eu estou dizendo para você é que, mesmo na linguística, e eu acho que isso a gente viu no Amor da Língua, e que ele vai desenvolver toda essa questão, o amor da língua é sobre isso, na real, né? O amor da língua é por que que o Lacan vai. Pois é, mas é o amor da língua, não o amor da linguagem. Exato. Mas por quê? Porque ele vai falar sobre isso. Mas aí, a gente já tem que terminar, porque já passamos do tempinho. Mas eu Mas gosto da ideia de você abandonar o significante linguagem como algo que uma não. superestrutura que organiza meu pensamento. Uhum. Vamos ver. Bom, gente, Ah, vamos deixar por aqui. A gente depois vai se conversando sobre as próximas, sobre as novidades que vamos ter por aí.